Fala família, meu nome é Francisco E eu sou Rafaela. e esse é o canal Família Araújo. Bom família, como prometido, estamos aqui mais uma vez e nós vamos contar mais sobre essa viagem maravilhosa. A gente nunca tinha visto um ônibus de 2 andares. É verdade. Quando a gente chegou lá, a gente ficou impressionado. A gente viu até um clássico lá da cidade. E o que me chamou mais atenção foi o ônibus. Então a gente vai mostrar para vocês aí esse ônibus, como é viajar na segunda parte do ônibus e como é ver a cidade ali por completo. Victoria Bus Station. Okay.
família, então ficou mais aí um vídeo para vocês da nossa experiência a Londres. Família, é muito importante vocês deixarem um comentário. A gente está começando agora, vai ter muita coisa legal aí. Deixa aquela curtida, compartilha aí com a galera aí, que a gente vai vendo com muito vídeo, a gente tem muito conteúdo ainda para lançar ainda para vocês assistirem aí nossa história. Então, um grande abraço para vocês. Nos sigam no TikTok, Família Araújo, só buscar lá. No Instagram também, Família Araújo. E tamo junto, um grande abraço e valeu!